Salve, salve, vestibulando! Tudo bem? Tudo certo? E aí, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo! Nessa questão a gente vai ter como texto introdutório Quarto de Despejo. Já vamos destacar aqui uma obra que ficou aí muito famosa, né, aparecendo nos principais vestibulares, da Carolina Maria de Jesus, que é, na verdade, um diário no qual ela relata todo um processo de vida dela enquanto catadora de lixo. No entanto, deixar o texto um pouquinho para lá, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos analisar o comando da questão para saber o que a prova espera da gente aqui? Dessa forma a gente consegue fazer uma leitura mais direcionada, mais precisa. Então vamos lá, ó. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece, deixa transparecer, ela revela alguma coisa. Em um determinado momento ela vai, então, dentro do texto, refletir a respeito de algo e deixar transparecer algum tipo de comportamento. É isso que a gente vai procurar, já identificando no texto algum tipo de relação que ela deixe transparecer. Vamos lá? (10 de maio), fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Aqui a gente tem uma expressividade, né, marcada até pela exclamação, deixando um juízo de valor a respeito deste homem amável que a atendeu. Se eu soubesse que ele era tão amável, vamos destacar de novo aqui a ênfase que ela dá, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros? Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. Aqui a gente já tem um ponto de contraste, de divergência, né? Porque, num primeiro momento, ela destaca a amabilidade desse homem que a atende, desse tenente que a atende. Logo na sequência, a gente percebe que ela conta, né, para o leitor do interesse dele a respeito da educação dos filhos. Entretanto, a gente percebe também que não é com muito interesse em cuidar desses filhos, em saber como eles estão na escola. Simplesmente é para tecer um julgamento a respeito do ambiente onde eles se encontram, em que a favela é um ambiente propenso à violência e ao crime. Na sequência, ela meio que fala, poxa, se esse cara sabe de tudo isso, se ele sabe da minha situação, se ele tem todo esse conhecimento, por que não resolve ele mesmo a situação? Vou eu, que sou apenas uma pobre lixeira, por que ele fala para mim esse tipo de coisa? A gente nota, então, que há uma certa dissimulação aqui. Quando a gente fala de simulação, a gente cai no efeito da ironia, que consiste em falar algo, mas na verdade deixar transparecer um outro algo. Então, quando conectamos aqui, ó, esses dois momentos, a gente percebe que a preocupação desse tenente, na visão da própria autora, não era assim uma preocupação tão legítima com a educação de fato, e que amável, tão amável, não é necessariamente o julgamento que ela fez desse tenente. Há uma crítica que a gente percebe na sequência do texto. Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Aqui, mais uma vez, ela deixa transparecer esse julgamento do tenente em relação a quem vive na favela e ela se posiciona. Quem nunca passou fome não tem noção do que a gente vive aqui. E esses julgamentos, eles são a partir de estereótipos, de preconceitos, de clichês. Então, quando a gente analisa o texto, a gente percebe que ela deixa transparecer, de fato, um comportamento dissimulado, de falar algo, só que depois dar algumas pistas de que aquele algo não significa necessariamente o que ela havia posto. Vamos ver se a gente encontra alguma alternativa que contempla essa perspectiva.
Ela deixa transparecer, então, a lição de vida comunicada pelo tenente. Não, até porque aqui a gente tem o próprio tenente falando, né? Na alternativa, o próprio tenente falaria, não seria ela, a autora, deixando uma reflexão que transparece a lição de vida dele. Não faz muito sentido. Predisposição materna para se emocionar. Não é uma predisposição materna, não está aqui em jogo a questão da maternidade e como ser mãe ou não ser mãe valida ou invalida algum tipo de emoção, de sentimento. Não tem nada disso no texto. A atividade política marcante na comunidade, ela inclusive deixa transparecer que isso não acontece. Isso daqui não tem nenhum sentido no texto. Resposta irônica à frente, diante do discurso da autoridade. Resposta irônica dela, frente ao que o tenente diz. Ou seja, ela deixa transparecer que aquilo que ela fala, na verdade, está indicando uma outra perspectiva. Existem pormenores na fala dela. Então aqui, aparentemente, estamos no caminho certo. Necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Anseios, desejos. Então ela deixa transparecer a necessidade de revelar os seus desejos mais íntimos no texto? Não. Mas ela faz algumas orientações, ela faz alguns comentários de que o Brasil deveria ser dirigido por alguém que já passou fome. Isso revela os anseios mais íntimos? Não, é uma necessidade. Tá? É um ponto de vista dela a partir da necessidade que ela vê. Portanto, aqui também não é coerente com o texto, o que justifica para a gente toda aquela perspectiva irônica que a gente já tinha visto, que ela deixa transparecer. Portanto, pelo próprio texto e pelo conceito de ironia, a gente consegue chegar com certa tranquilidade. Foi tranquilo aí também? Tudo certo? Valeu!